Estamos falando do buscador mais poderoso e também perigoso do mundo. Aqui está o Shodan, que você já deve ter ouvido falar, um dos maiores buscadores quando se trata de dispositivos conectados na rede. Falaremos sobre isso nessa aula, então bora para mais essa aula que está bem incrível. Então aqui está, estou logado no Shodan.io, é importante que você também logue. Então só para recapitular aqui, se você já ouviu falar, maravilha, se você ainda não ouviu falar, o Shodan nada mais é do que um grande buscador de dispositivos, ele indexa dispositivos que estão conectados na rede, ele traz aqui e nos dá, por exemplo, muitas das vezes portas abertas, na maior parte das vezes, né, HTTP, informações ali de portas, rede e tudo mais, servidores, é o que a gente vai dar uma olhada agora. Aqui eu já estou dentro da minha conta, então eu conectei com a minha conta, né? É importante que você também conecte na sua conta, até porque eu vou mostrar aqui, por exemplo, se você não está conectado na sua conta, você tem alguns certos tipos de limitações, e conta gratuita, tá? Não precisa pagar, inclusive, só de tentar acessar o site ele já pede pra gente logar, ó. Você pode logar aí com a conta Google, até com conta do Windows Live. E aí, quando a gente fala em logar, você fala, pô, Antônio, mas eu vou ter que logar com a minha conta mesmo? Você pode ser com qualquer conta Google, até criando um usuário aqui, ó, register também, fique à vontade. Mas por que é importante? Eu vou te mostrar aqui por conta de filtros. Nós vamos utilizar alguns filtros aqui, e se você não tem conta, ele te limita. Por exemplo, se eu jogar aqui OS Windows 7, por exemplo, eu quero encontrar sistemas operacionais de Windows 7. Ele já não deixa. Ele fala assim, por favor, logue na sua conta para usar os filtros. Então, se você já está conectado na sua conta, essa limitação ela não estará te limitando, beleza? Então, vamos lá. Aqui dentro, você consegue buscar sempre em tempo real, ó, monitoramento em tempo real. Ele fala, né, o que é o Shodan para começar aqui. Você pode assistir e ter alguns fundamentos desse buscador, né, trabalhando. A gente vai falar aqui diretamente, depois eu recomendo que você dê uma olhada, mas das famosas dorks. Lembra de dorks? Quando a gente fala em Google Dorks, são técnicas ali de buscas que a gente consegue utilizar o Google para nos trazer informações, e não é diferente para o Shodan. Então a gente tem algumas dorks, eu separei aqui algumas bem interessantes para a gente utilizar. E, só para você ter uma ideia, ó, a gente consegue buscar, ó, por websites hackeados. Isso, na página inicial dele, ele já te ajuda, né? Então ele já dá algumas informações, ó, portas abertas lá nos Estados Unidos, dispositivos em San Diego, dispositivos com algumas IPs padrões, portas abertas padrões, DNS, servidores, dispositivos do Google. Você consegue especificar também de provedores, SSH, servidores, Samsung, Smart TVs, e aí a gente está falando aqui de Smart TVs, mas poderia ser webcams, sabe aquelas câmerazinhas de IP que geralmente você configura em casa e tal? É importante que troque realmente a senha, jamais deixar senha padrão, aquela que vem direto no dispositivo, porque, obviamente, tem até um site, falando assim, não estava no escopo da aula, que é Router Password, se eu não me engano, que ele te dá uma lista de várias senhas padrões, tipo de vários modelos. Olha lá, ó, isso inclusive de dispositivos, a gente está falando aqui de roteadores, né? Mas em outros lugares também, em outros momentos, você pode encontrar várias outras. Olha lá, ó, sysadm, ó a senha. Não chega a ser admin, mas a gente consegue encontrar aqui na direto disponível na internet. E isso é muito perigoso, né? Olha lá, ó, admin Atlantis. E aí, repito, recapitulando, troque as suas senhas, sempre, né? Você tendo essa oportunidade, passe adiante essa informação, tipo, ó, nunca utilizar senha padrão. Por quê? Mas a pessoa vai perguntar, né? Porque ele vai indexar. E estando aqui, possivelmente estará vulnerável. Que aí, obviamente, existem scripts para ficar testando, né? E outras coisas mais. Mas vamos direto aqui para as dorks. Vamos começar aqui. Por exemplo, se eu jogo OS Windows 7, que a gente jogou lá no início, que deu errado, porque a gente não estava logado na conta. Agora ele já dá a busca, né? Você vê, ó, eu consigo encontrar dispositivos com Windows 7. Então, olha lá. Pode ser até que esteja vulnerável o Eternal Blue. Até deixo como tarefa aí para você dar uma buscada sobre o Eternal Blue. Foi uma grande vulnerabilidade que impactou o mundo aí há alguns anos atrás. E aí vou deixar como atividade para você dar uma lida sobre o Eternal Blue. E ele pode ser, esteja vulnerável aqui ao Eternal Blue. E aí temos um computador, ó, o IP aqui, mostrando que está em Dublin, na Irlanda. Temos
nos Estados Unidos, um IP aqui também, possivelmente, e ele vai, aqui geralmente mostra as portas também que estão abertas, olha lá, ó, Open Ports 3389, já dá o país, a cidade, a organização desse dispositivo, né? Olha só que nós temos aqui, ó, certamente um dispositivo, e aí é claro, é assim, gente, que muitos dispositivos são comprometidos, principalmente, repito, quando estão com senhas de maneira padrão. Por quê? Porque aí algum script pode ir lá testar aqui e, infelizmente, estando aberto aí, conectado na internet, ele está vulnerável, beleza? Então, a nível de conhecimento, é claro que a gente não vai fazer nenhum teste aqui, até porque a gente não tem permissão, né? Mas a Singapura, você consegue também depois filtrar por países, né? Aqui do lado esquerdo, a gente tem Japão, se eu quiser só do Japão, só em Japão tem 5.728, na China, nos Estados Unidos, Taiwan, aqui em mais, as portas também a gente consegue especificar, 13.000, a top organizações, RDP, Remote Desktop Protocolo, né? Aqui a gente procurou por Windows 7, mas vamos jogar agora, eu vou até dar disponível para vocês, aqui ó, eu tenho separado aqui, é o que a gente chama de Shodan Dorks, tá? Depois você pode até buscar, ó, Shodan Dorks. E aí, gente, nós temos muitas, então buscando especificamente por SSH, por banco de dados MySQL, MongoDB, gente, é assustador assim, eu realmente tenho até medo do que possa trazer aqui, mas vamos pegar aqui o primeiro, geralmente as mais comuns para a demonstração sempre são webcam, então eu vou demonstrar aqui para você ver, você jogando aqui o comando, ele está pegando webcams que tenham tirado o screenshot, né, e olha lá, a gente consegue até dentro de casas, ó, e olha aqui, eu não estou entrando dentro da câmera aqui, tá, até para o YouTube saber aqui, fins educacionais, para você também, nós estamos só pegando algo que esteja conectado na internet, que provavelmente uma webcam tirou um print, por isso screenshot, e ele está aqui. Eu ainda não entrei no IP, mas ele tem aqui um print de alguma casa, por exemplo, e assim sucessivamente. Por isso, olha lá, ó, webcams que provavelmente estão abertas aí, conectadas na rede, de casas e assim por diante. Por isso, repito, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma webcam lá na porta, lá no portão, que é para identificar vizinhos e tudo mais. Gente, a primeira coisa que a gente faz quando instala esse tipo de dispositivo é alterar a senha que vem, geralmente ela vem embaixo da caixa, que eu não sei mais onde está a caixa, mas geralmente vem embaixo da caixa ou até mesmo, se você já instalou, você deve ter visto, às vezes vem um QR Code, beleza? Mas, olha isso, gente, de uma maneira, com uma simples busca, com uma simples pesquisa. Vamos pegar mais um aqui, ó. Se a gente só digitar a câmera também traz. Se eu vou até pular, vou pegar aqui, ó, um filtro um pouco, a gente consegue especificar o IPCAM Real Server, a versão da webcam, olha lá, ó, em tempo real. Algumas podem ser também já não estejam disponíveis, olha lá, ele já não mostra aqui. A gente consegue também, ó, webcam, vou pegar essa aqui, para a gente ter uma ideia. E aqui embaixo eu tinha separado, ó, sistema operacional, você pode... Não, gente, isso é interessante, tá? Não é pegar isso aqui só e rodar. Você pode ir adaptando. Por exemplo, eu quero Windows... Hoje a gente jogou Windows 7 e deu um problema aí na câmera, mas já estamos de volta. E é exatamente o que eu estava comentando. Você pode ir adaptando aqui, por exemplo, para o Windows 10, eu quero encontrar o Windows 11. Não necessariamente você precisa só seguir o script que nós temos aqui, tá? Aqui é só para você ter um filtro a mais, bem interessante, para você começar a seguir daí para frente. Então, se a gente joga aqui em cima... o 200 ok, né? O status ali, IPAM câmera server, a gente já fez algumas validações, então é dessa forma que vem trazendo os nossos resultados, tá? Então, falando aqui sobre Shodan Dorks, temos diversas Dorks, desde as básicas até as mais avançadas. A gente pode especificar o país também, tipo, eu quero a cidade de Chicago, eu quero a cidade de RU, não sei nem onde fica RU, mas vamos jogar aqui, por exemplo, do BR, eu quero do Brasil, a gente joga aqui, ó, BR. E olha só que interessante, a gente vai ter resultado só do Brasil. A gente vai olhar aqui embaixo, ele mostra o país, ó, tá vendo? Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo. Então a gente consegue especificar, aqui do lado também, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Então só de eu ter jogado, por exemplo, ele encontrou 5 milhões de dispositivos conectados aqui em São Paulo, 800 mil em Rio de Janeiro. Então você vê a grande... Até é legal a gente saber disso porque é a grande vulnerabilidade que nós temos, né? Tipo, imagina uma pessoa com tempo para ficar testando aqui dispositivos, o quanto de dispositivos ela não deve encontrar. É isso que eu estou com você aqui há alguns minutos e a gente já encontrou tudo isso de dispositivos. Imagina uma pessoa ali que fica
pelo menos um dia, o tanto de dispositivos que ela não encontra, e ainda mais se automatizar esse processo, né, através ali de bots e tudo mais. Então, eu vou dar acesso a essas dorks, tá bom? Inclusive, daqui a pouco a gente fala sobre organização, a gente consegue também encontrar específicos IPs, a gente joga aqui o range do IP e tudo mais. Se quiser ter acesso a eu vou até, depois que terminar a aula aqui, eu vou mandar lá no grupo do Telegram, tá bom? Até a gente falou recentemente, a gente falou sobre alguns repositórios lá do GitHub. Então, se quiser ter acesso, entra, eu vou deixar aqui na descrição, no nosso grupo do Telegram, tá? Repito, e que eu vou mandar lá. E aí a gente consegue, por exemplo, organização. Se eu pegar aqui, a organização do Departamento dos Estados Unidos da Microsoft, e aí a gente joga, beleza, ele não encontrou resultado nenhum, então vamos pegar aqui só o Microsoft.org. Ele deve trazer pra gente só resultados da empresa Microsoft. Olha lá, ó. Microsoft Corporation, Microsoft Corporation, Microsoft Corporation. Então a gente tem de diversos lugares da Microsoft, beleza? Então aqui você vai ter um arsenal mesmo bem interessante. Dispositivos, quer encontrar um roteador específico, tem também algum domínio, algum SSL, você pode até testar o seu próprio domínio. Você que tem uma empresa, ou vai testar alguma empresa, você que tem aí, participa de alguma empresa, ou é dono mesmo, né, você pode validar sempre. Beleza? Ó, dispositivos da Apple. Tem um aqui, gente, que até o Dark Web, esse é legal, só que era do Tesla. Deixa eu pegar aqui pra gente, ó. Sabe aqueles carregadores da Tesla? Tem aqui também, ó. Tesla Power Pack Charge Status. O status do carregador da Tesla que está conectado na internet, a gente consegue ver aqui, ó. Tesla Power Pack. Então, olha lá, ó. Veículos elétricos, carregadores de veículos elétricos. Gente, isso é absurdo, assim. Então, use bastante, tá? Esse sistema. Inclusive, falando em dorks, eu até tinha demonstrado aqui na hora que a câmera deu pau que eu comentei com vocês. Ela desligou. Aqui nós temos, por exemplo, se a gente fala sobre dorks, aí eu dei o exemplo das senhas. Se eu só digito senhas, olha só que interessante, ele fala e ele mostra gerenciador de senhas, notícias sobre senhas, gerenciadores de senhas. Só que uma mudança, se eu faço simplesmente entre parênteses aqui, ó, e jogo senhas.txt, uma simples mudança, gente. Estou buscando senhas, só que no arquivo txt, olha só que nós encontramos aqui, ó. Olá, no arquivo de senhas tem um número que controla isso, tal. Aqui, ó, tipos de senhas.txt. Então, apenas uma alteração. É o que a gente chama de dorks. E vai fazer toda a diferença, vai mudar o jogo por completo. Beleza? Buscar por portas também, dispositivos específicos, infraestruturas específicas. Beleza? Roteadores hackeados e assim sucessivamente. Use bastante, a nível de conhecimento isso é maravilhoso. A nível de demonstração também em palestras e tudo mais. Quando você mostra isso, a pessoa fica... Porque falar é uma coisa, né? Quando ela vê é outra, totalmente diferente. Ver dá uma autoridade a mais, né? Você fala, poxa, eu estou vendo com meus próprios olhos. Tipo, por que é legal? Repito, se você joga usando aqui as dorks, por exemplo, se a gente joga câmera, ó, eu estou buscando por câmera, ele trouxe dispositivos que são câmeras, na Áustria e tudo mais, só que ele não traz aqui, tipo, nenhum screenshot. Só de eu mudar o parâmetro, jogar o res, screenshot, true, ele já tá aquelas câmeras que já tem screenshot e a pessoa, poxa, meu, será que estão vigiando a minha casa? E aí sim, ela consegue ter esse nível de conscientização até de trocar na mesma hora a senha, olha lá, ó, recente. Estamos falando aqui de 2025. Gente, não, é recente. Beleza? Então fico com essa aula, espero que tenha curtido. Entra no nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou disponibilizar lá pra gente. Tamo junto. Aproveite muito, use o sistema bastante. E nos vemos aí na próxima aula.